Salve galera, tudo certo? Edson aqui da Concas Tecnologia. Estamos aqui para regravar um vídeo que eu fiz anteriormente, já está no YouTube, mas foi feito um vídeo bem amador, foi feito pelo celular ali, só para tirar uma dúvida de um cliente em específico. Eu acabei subindo no YouTube. O pessoal gostou, me pediu mais algumas informações, então eu vou regravar esse conteúdo mais completo, pontuando mais algumas situações, como a configuração da placa de vídeo por MSI, configuração de métricas no painel, o que é overclock, o que é undervolt e como é que você identifica um possível problema na sua placa de vídeo, ok? Segue nós pro vídeo. Primeiro passo, temos que baixar alguns programas para ter métricas. Vamos começar falando do MSI. Esse programinha aqui, MSI Afterburner, do próprio MSI. Esse carinha aqui. Só baixar e instalar, você vai cair nesse painel aqui. Existem vários programas, esse aqui é o mais popular. Após baixar e instalar esse programa aqui, ele vai abrir nesse painel. Nós vamos configurar. Aqui no cantinho tem uma catraquinha, só clicar, ele vai abrir a primeira parte aqui, com algumas opções, como por exemplo, esse aqui, ó, de iniciar junto Windows e iniciar minimizado, ou seja, quando tu liga o computador, ele já liga aqui do ladinho da hora, minimizado, já fica ativado. E para ver aqui a questão da tensão dele, que vem originalmente zerada, tu pode fazer o desbloqueio de tensão. Na hora que tu aplica, ele pede para reiniciar. Geralmente ele reinicia e já volta direto para do lado da hora aqui, ó. Aí pode ver que ele já marca a tensão. Aqui é uma configuração básica, tá? Não vou me aprofundar muito em cada detalhe. Curva de ventoinha, caso queira fazer uma curva de fan com a placa de vídeo, você pode cruzar entre a porcentagem de uso de velocidade máxima, 100% refere-se à velocidade máxima da ventoinha, e 100 graus. Então tu faz uma curva aqui, ó, manual. É uma alternativa para quem tem alguma placa de vídeo que tenha algum problema de aquecimento, ou a curva de fan seja um pouquinho mais conservadora. Então tu pode deixar ela mais agressiva de forma manual aqui, ó. É só fazer a curvinha aqui, ó, que ele marca bem certinho. Caso contrário, se tu desabilitar, ele fica na configuração padrão. Para habilitar e desabilitar essa opção da curva de fan que você faz, é nessa opção aqui, ó. Aqui tem um perfil, pode ver que a placa tá 0, que é a velocidade dela, porque ela tem o sistema de stop fan. O que é stop fan? O cooler da placa de vídeo fica parado até atingir a temperatura ideal para que ela ligue. Como ela se procura manter uma temperatura média, com menos alteração possível, perceba que ela está parada, desligada a 47 graus. Se ela tivesse ligado o cooler aqui é para colocar manual, ó. Eu coloco ela aqui, ó, em 50% de uso, que a ventoinha vai para 50%, a temperatura começa a descer. Nota que a temperatura dela começa a descer, só que isso não é tão interessante, porque quando você tem uma placa de vídeo que trabalha originalmente muito fria, ali 30, 25, 30 graus, e quando vai jogar ela fica dando 70, 80 graus, a diferença entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta faz com que os equipamentos dela, as soldas dela, a parte de alumínio, a parte de cobre, a parte do chumbo dela que é feita nas soldas, esquenta e esfria. Isso faz com que ela dilata e comprima. Então isso com o tempo pode gerar trincas, as famosas soldas frias. Por isso que o sistema de stop fan é desse jeito. Aqui é para voltar às configurações originais. Ela se mantém aqui, mesmo parada na área de trabalho, aqui nos seus 45 graus, 50 graus, ela deve ligar entre 50 e 55 e vai tentar manter sempre abaixo dos 80, ou seja, a oscilação de temperatura dela é menor. Isso preserva a vida útil. Temperatura muito alta não é bom, é ruim, mas temperatura muito baixa também não é muito interessante. Ela tem uma temperatura ideal de trabalho, beleza? Voltando à configuração dela, a parte do monitoramento. Aqui o que vai aparecer na tua tela, aqui ó, temperatura da GPU. Para aparecer na tela, você tem que, ela vem desmarcada aqui, você coloca para marcar, exibir na tela, um texto, sem gráfico, um texto gráfico, mas geralmente é em texto, vai aparecer o número aqui no cantinho da tela,
onde você preferir. Nesse caso tem o uso da GPU, a gente colocou o uso da VRAM, que seria ajuda bastante na configuração de um jogo, principalmente um jogo que tu não conhece, tu está ajustando ali a parte de textura gráfica de um jogo. Quanto maior a textura, maior a resolução, mais ele precisa carregar memória, mais utiliza a memória VRAM da placa de vídeo. Então aqui é um controle, daqui a pouco você está utilizando a placa de 8 GB, ela está utilizando 4, tu tem margem para subir um pouquinho o gráfico. Tá com a placa de 8 GB, ela está ali direto nos 8, então pode ser que ela comece a dar algumas travadinhas porque está faltando memória, você baixa um pouquinho o gráfico, então vira uma referência boa para quem quer configurar. Frequência da GPU, para você acompanhar o clock da GPU durante o jogo. É normal ela oscilar um pouquinho, mas ela tem que ficar oscilando entre o clock base e o clock máximo em Turbo Boost. Ela oscila conforme a temperatura que a tua placa vai estar no momento. Frequência da VRAM, essa frequência geralmente é estática, ou seja, ela está parada aqui, ela está uma frequência baixa quando abrir qualquer tipo de carga total. Ao contrário da GPU, que tem essa oscilação de clock, a memória VRAM sempre trabalha com uma frequência cravada. Se ela abrir aqui 7000 MHz, ela fica em 7000, indiferente do clock da GPU. Se está o jogo usando todo o potencial da placa ou não, ela carregou, ativou a placa de vídeo para alguma aplicação, fica cravado essa frequência. Energia da GPU, eu estou mostrando aqui a vocês o que eu geralmente uso. Ela vai informar qual é o consumo da placa em tempo real. Você pode habilitar aqui. Se quiser renomear o sensor que vem original GPU, é só renomear. Os nomes iguais ficam na mesma linha aqui descrita. Pode ver, todos estão na mesma linha aqui. Todos vão aparecer na mesma linha em cima na tela de vocês. Aqui entrando na parte do CPU, também CPU na tela. Os nomes já editei aqui. Temperatura da CPU, uso da CPU, frequência da CPU. Frequência mesmo sistema, ela pode oscilar entre o clock máximo e o clock base, conforme a temperatura. Uso da CPU, você pode analisar se porventura tem alguma configuração desbalanceada no teu jogo, talvez um preset muito baixo faz tu exigir muito o processador e não está usando toda a placa de vídeo. O ideal é que o processador não fique atingindo perto da sua potência máxima o tempo todo, ou seja, fique abaixo dos 90% para ficar legal, para qualquer tipo de aplicação que rodar em segundo plano não ficar atrapalhando, perdendo desempenho, e a placa de vídeo ideal sempre segurando a 100% ou próximo disso. Uso da RAM na tela, tu tem um dispositivo, no caso que nem esse, que possui 16 de RAM para 15.9 por causa que existe alocação para sistema, né? Então eu tenho disponível dele ainda 13, ele vai aparecer na tela, então tu consegue saber o limite do teu computador, lembrando que sempre baseia o limite em média 90%. Tem uma máquina com 8 GB, ela vai chegar ali para 7.3, 7.5, 7.7 no máximo. A partir disso ela vai começar a ter instabilidade. Tu vai achar que vai estar sobrando um pouquinho de memória aí, uns 10% de memória, mas não. Isso ela mantém, então, se tu está chegando próximo ali dos 90%, tu já está limitando a tua memória no uso convencional aqui para trabalho. Tu talvez não note tanto, e durante o jogo tu vai começar a notar oscilações nos jogos, vai começar algumas travadinhas, alguma coisa desse tipo. É um primeiro indicativo que está te faltando a memória RAM. Taxa de quadros, isso aqui é o FPS, isso aqui tu consegue ver o FPS na tela, e debaixo que é o tempo de quadros. Quando ele não está habilitado aqui, ó, é só clicar nesse vizinho do lado, ele habilita, vai aparecer na tela. É o MS, é o tempo de quadro, o tempo de resposta que dizem. Ok? Vamos para a segunda parte, a parte do MSI. Aqui nós temos o painel principal dela, aqui onde mostra os clocks, GPU, memória, tensão, temperatura. Quando ela não está sendo requisitada para algum aplicativo gráfico, seja jogo, seja edição ou algo do tipo, ela fica em idle, ela fica em modo espera, por assim dizer. Os clocks ficam bem baixo porque ela só está sendo utilizada para dar imagem no monitor. Temos aqui algumas configurações, como Power Limit. Algumas placas, todas vêm 100%, que é 100% do Power Limit dela. Por esse aplicativo GPU-Z,
Pode baixar aqui do PowerTech Up. Aparece todas as informações da tua placa de vídeo. RTX 3050, modelo do chip que ela é, barramento que ela é, parece todas, versão de BIOS, parece tudo. Tem alguns sensores aqui, sensores de temperatura, fan, tem todas as configurações. Se nós formos olhar aqui no avançado, nós temos mais algumas informações. Data do driver, a versão de BIOS e tal. Aqui o power limit dela, o que geralmente ela opera, de pelo menos 77%, 100%. Alguns modelos aqui, esse máximo permite que você aumente o power limit. Isso quem vai definir a versão da placa, a versão da BIOS da placa. Algumas placas que permitem ali 10%, 15% a mais de TDP. Essa com uma placa de 135 watts, se ela tivesse 10% a mais de TDP, aqui ó, de menos 23, se fosse mais 10, ela poderia liberar mais 13 watts para a placa. Isso acaba impactando um pouquinho na subida de clock, um pouquinho de temperatura, que nem eu mostrei num outro vídeo. E ele me dá uma opção aqui, ó. Aqui tem os clocks dela, ela trabalha até ali 1250, apesar de estar trabalhando um pouquinho abaixo. A frequência da memória, geralmente ela é estática, ela crava aqui e não mexe. Aqui a tensão, né? A energia que ela está recebendo e a temperatura, ó. Comentei com vocês, 71 graus, ok? Aqui embaixo tem Power Limit. 0 aqui significa que ela está ela tá zerado, está dando o Power Limit máximo, que é uns 95 watts. E aqui embaixo temperatura limite, que é que ela começa a desarmar o Turbo Boost. Essa opçãozinha aqui é para vincular um com o outro, ok? Desvinculo aqui para mexer num sem mexer na barrinha de baixo, ok? Tá com o cooler a 55%, agora o cooler ligou. Na média de 73 graus. Olha o que acontece agora. 54, 55 FPS, 750 MHz na média. Se eu vir aqui, tá tudo original. Se eu vir aqui e aumentar aqui, mais 25, é mais 25% em cima do TDP dela. Ou seja, ó, não apliquei ainda, só puxei a barrinha, ó, tá? Original ainda. Nós vamos aqui num outro programinha chamado HW Monitor, aqui na placa de vídeo, ó, RX 470, GPU na média de 93, quase 94 watts consumindo, com pico de 95,5, né? 95 watts está no TDP correto. Deixar para o lado aqui. Olha o que acontece quando eu faço isso aqui, ó. Eu coloco mais 25%. Um cálculo bem básico. Se eu tenho 95 watts mais 25%, 95 watts mais 25%, eu subiria até 118 watts. Então, mais 25%, quando eu aplico, o que acontece? Subiu o clock. Esquentou um pouco a mais e subiu o clock. Olha aqui, ó, o consumo dela. Foi para 117. Aumentei o consumo de 95 para 117. Que é o novo Power Limit. Eu liberei energia para ela trabalhar. Então, ela subiu o clock porque ela tem mais energia, consegue trabalhar com uma frequência maior. Consequentemente, a maior TDP, ela esquenta mais. Resultado, 67 e 68 FPS. Aqui embaixo, a temperatura convencional dela, ela pode operar aqui tranquilamente até 83 graus. Ela tenta manter em carga acima dos 65 graus, pode ver que é mínimo. Ela tenta manter sempre acima dos 65 graus, por isso que eu falei, tem uma temperatura ideal de trabalho até 83, máximo 90. E é dentro dessas especificações que o Turbo Boost trabalha, ou seja, se ela está até nessa temperatura, ela libera o Turbo Boost total. Conforme ela vai chegando perto da temperatura máxima ideal dela, ela vai tirando o clock, tirando um pouco de potência para tentar se manter dentro dessa temperatura e não atingir a máxima, que é normal. Se ela atingir a máxima, cada placa pode ter um bloqueio diferente. Pode ser que ela feche o jogo, pode ser que ela trave, pode ser que ela reinicie o computador, tem algumas características. Aqui eu tenho um controle manual dos clocks, ou seja, do que está efetivamente. Deixa eu botar um testezinho rodar aqui só para vocês verem.
Só um segundinho. Ó, fiz um teste simulado aqui, ó, só para ela subir os clocks. Já saiu em 1935, o cooler não ligou ainda, o cooler está desligado. Memória 7000, reparem, 60 graus, temperatura vai subindo, a ventoinha ainda não ligou. Provavelmente por ter a temperatura mínima de 65, ela vai ligar a ventoinha com 65 graus, ou próximo disso. Ó, ligou a ventoinha, 62 graus, ligou a ventoinha aqui em 33% de ventoinha. Eu consigo ver aqui que a ventoinha já está ligada. Ela vai tentar manter nessa temperatura para manter o clock. Não vai esquentar muito porque esse teste é bem levezinho, a máquina está aberta aqui, não vai chegar a baixar o clock. Aqui eu tenho um controle manual sobre o core. Se porventura eu vim aqui, ó, 1920, eu colocar aqui mais 30 MHz e aplicar, reparem aqui, ó, e aplicar, eu vou estar subindo a tensão da GPU. Isso se chama overclock. Claro, isso aqui é bem pouquinho, não chega a impactar. Só que é isso aqui que emociona. Se você pode vir aqui, daqui a pouquinho você vem aqui, você vai subindo a pressão da placa de vídeo. O que acontece nesse momento? Bem resumido, se você se empolgar e mexer nisso aqui, tu estraga a placa. A placa não tem arquitetura muitas vezes para trabalhar em cima da recomendação. E a garantia da tua placa, se for identificada que foi por via de overclock, tem algumas coisas que ficam registradas na placa, por datasheet e tal, que o pessoal da garantia tem que identificar que você estava trabalhando com uma frequência acima dos especificados, eles podem te negar a garantia, ok? Então, basicamente, aumenta a potência por tua conta e risco. Claro que algumas placas originais, elas acabam passando um pouco da frequência. Tem algumas opções das próprias fabricantes, como o cabos da Galaxy, que esses modelos on-click, que tem uma opção do próprio painel, que não é MSI Afterburner, é outro painel deles próprio, que aumenta um pouquinho. Eles fazem a overclock deles, mas é overclock de 30, 40, 50 MHz. Isso não danifica a placa, isso é bem tranquilo. Não superaquecendo, não tem problema, lá sobe um pouquinho a frequência. Agora, tu vir aqui e puxar a barrinha pro lado aqui, provavelmente a placa vai travar na hora, a máquina vai iniciar. Vai trabalhar com 100, 200, 300 MHz acima, que ela funcione, mas com uma frequência bem mais alta que o original, ela vai sofrer um desgaste muito mais acentuado, diminuindo consideravelmente a sua vida útil. Essa regra também serve para a memória RAM. Se vir aqui, a memória RAM. Eu estou colocando valores baixos aqui, é só para fins didáticos, tá? E aplicar, a frequência sobe. Eu aconselharia, como profissional, como técnico, a vocês não mexerem nisso aqui. Eu estou só mostrando como funciona, o que funciona. O pessoal faz undervolt, underclock, é isso aqui. Eles fazem aqui, eles diminuem. Porque diminuindo isso aqui, tu acaba desacelerando a placa. Ó, vou colocar menos 100. Reparem aqui na tensão dela. Se eu aplicar, eu volto 100 MHz. A tensão é baixa, acabou não alterando. Mas eu ganhei margem, baixei o consumo, então eu posso diminuir a voltagem dela para diminuir a temperatura. Isso é o que o pessoal chama de undervolt. Quando ela trabalha acima do recomendado, é overclock. Quando tu força ela a trabalhar abaixo do especificado para economizar energia e refletir em temperatura, se chama undervolt. E essas barrinhas estão vinculadas uma na outra. Quando você puxa uma para baixo, eu vou limitar em 80 graus. Pode ver que eu baixei de 100% do TDP, de energia dela, para 96%. Se eu aplicar, ela já vai tirar um pouquinho de energia. Não refletiu aqui porque, como o teste é leve, não está forçando a placa, mesmo tirando energia, ela consegue manter o clock. Então, tudo certo. E aí, quando ela chegar em 80 graus, ela vai começar a tirar o clock. Eu antecipei essa queda do Turbo Boost. Isso também é um undervolt. O MSI faz uma forma mais fácil. Se tu quiser desvincular essas duas barrinhas, é só clicar em off aqui, então tu consegue mexer com elas em paralelo. Ó, tu mexe em paralelo, tu coloca, por exemplo, 100%, mas não quer que ela passe o objetivo dela é trabalhar em 78 graus.
Depois que tu escolheu, tu aplica aqui e ela vai começar a respeitar esse padrão, ou seja, às vezes chegar em 83 graus para começar a desabilitar o Turbo Boost, manter uma temperatura objetiva, ela vai fazer em 78, ok? As placas da AMD é um pouquinho diferente aqui. Aqui você pega o que está aqui no clock, por exemplo, o GPU clock, mais 50. Então ele pega o que tem aqui, mais o que tem aqui e aplica, ou seja, 1920 mais 10. Aqui você tem a somatória, ou seja, é esse número que está aqui, GPU, esse número, mais o que tu definir aqui, ou seja, 1920. Se eu colocar mais 30, 1920 mais 30, quando eu aplico, é mais esse número, 1950. As primeiras... As placas AMD, aqui, elas marcam o que está aqui, geralmente, que é o objetivo. Aqui já teria escrito 1920 e 7000. Então, quando você altera a barrinha, você altera aqui embaixo o que vai ficar aqui em cima. É só uma diferença de configuração. As placas da NVIDIA possuem um recurso do MSI. Existem outros programas que também fazem, mas o MSI é aqui do ladinho. Se chama... É um scanner de overclock. O que ela faz? As placas NVIDIA elas são barradas por baixo, ou seja, todos os chips na linha de separação do silício e tal, são feitos para aguentar um pouco mais de frequência, de tensão, do que eles vêm de fábrica, né? Alguns chips trabalham em 2000, outros trabalham em 1950, outros trabalham em 2050, outros trabalham em 1980. Então, na questão de venda, o fabricante ele precisa te entregar o que ele diz que vai te entregar, né? O que está descrito na caixa, no manual do produto. Nesse caso, 1920. Mas ela tem condições de trabalhar um pouco acima disso, sem forçar. O chip aguentaria. É só para uma questão comercial, eles vêm todos padrões. Alguns chips rendem mais, outros menos. Então a diferença de uma placa para outra num overclock pode variar conforme o silício do chip. Essa ferramenta aqui, quando você executa um scanner, ela faz um escaneamento. É bem demorado mesmo, demora cerca de meia hora, 40 minutos em média para fazer esse scanner. Pode ver que a placa de vídeo fica dando picos, o processador também fica pontuando picos. A placa de vídeo pode ver que ela já está 100% e ela faz um escaneamento. Demora no final, ela faz uma varredura e ela aplica aqui uma curvinha de frequência um pouquinho maior, uma tensão um pouquinho maior, mas algo bem conservador. Geralmente, nesse sistema automático do MSI, eu nunca vi nenhuma fabricante negar garantia. Eu já vi ter problemas de garantia você fazendo manual, subindo a tensão, mas o OC Tuner aqui eu nunca vi ninguém, até porque ele aumenta muito pouco a frequência. Geralmente 50, 80, geralmente abaixo dos 100 MHz de clock. Depende muito de placa para placa, tá? E no máximo 200 MHz aqui na memória, geralmente é o que ele faz. Se porventura tu tiver alguma placa, até se estiver fora da garantia, mas uma placa que tem uma boa alimentação, tua fonte seja boa, não esteja com problema, a placa não esteja com problema, tá com a manutenção em dia, não esquenta, mas tá ali, vamos supor, uma 1050 Ti nos dias de hoje, que tá sofrendo com um jogo, uma coisa, tu pode usar esse recurso para dar uma melhoradinha no desempenho dela sem matar a placa. Eu estou mostrando apenas recursos. Eu recomendo vocês sempre usar ela original, porque é assim que ela foi feita para funcionar, é assim que ela vai te dar mais segurança, durabilidade, confiabilidade. Porém, se você quiser fazer alguma alternativa, esteja sofrendo por algum tipo de queda de desempenho, algo do tipo, quiser fazer, eu estou mostrando apenas as possibilidades, os recursos que essa ferramenta te dá. Agora vamos executar um teste aqui, só para vocês na prática, o que muda e o quanto muda. Eu vou setar aqui nesse programa, que é um FurMark em Full HD, e eu vou executar um teste. Aqui ele diz que por minha conta e risco. Reparem, esse teste ele é um teste mais pesado daquele que estava rodando no cantinho aqui, só para segurar os clocks mais altos. Como é um aplicativo mais pesado, que exige bem mais da placa, exige mais energia, exige mais tudo, notem que o clock não ficou no total.
Ela é feita até 1920, mas está na faixa de 1700 e pouquinho. Muitas das placas, quando tem a opção de liberar power limit, essa aqui é 100. Tem umas que tem aqui 110, 115, que tu libera mais energia para ela, ela acaba, essa energia a mais que ela recebe, extra, acaba subindo o clock. Não é que você faz o overclock, mas tu acaba alimentando ela melhor, deixando ela com mais energia para ela conseguir atingir o objetivo máximo dela, que é o turbo boost com o clock final. Porque ela não está tirando o turbo por causa da temperatura, a temperatura está baixa. Falta 12 graus para ela chegar na temperatura objetiva e não está conseguindo atingir a temperatura máxima. Se eu vim aqui, porventura, e limitar o power limit dela, para você ter noção, 90%, pode ver que automaticamente o clock dela baixa. Ó. Ela está dependendo da temperatura para rodar. Já baixou para 93, 94 fps. Se eu libero novamente o power limit, ou seja, todo o TDP dela, toda a alimentação dela, ela volta a subir o clock porque ela tem energia. Acaba subindo ali 1, 2 fps. Tem placas que liberam até 120, 130, 20, 30%. Então tu consegue uma boa margem de energia para alimentar ela. Mas isso é uma limitação da própria placa de vídeo. Tem energia suficiente para segurar. O overclock que faz tu tirar a placa de vídeo do original para trabalhar com uma frequência acima do recomendado, exige principalmente que essa frequência que esteja mais, forçando a mais, precisa ser alimentada, precisa de energia, ok? Por isso que são placas que são boas de overclock e tem placas que são mais limitadas, ok? Aquela que eu fiz no outro vídeo aqui do canal era uma RX 470, ela liberava mais 25% de energia, ela saía de 95 watts para 118. Essa potência a mais de 20 e poucos watts que ela me dava, era um ganho bem considerável, porque 25% é 1/4 da energia total, ela refletia bastante aqui no desempenho, ela subia bastante o desempenho. Essa placa já é mais limitada, e a programação dela para limitar, tu pode alterar a BIOS, mas obviamente se trocar a BIOS vai perder a garantia. Galera, o vídeo ficou um pouquinho longo, quis mostrar várias partes, como é que funciona desse recurso. Algumas pessoas têm dúvida sobre o que na verdade é um overclock, o que não é, o que é um undervolt, então eu quis explicar de uma forma mais detalhada sobre isso, só para você ter uma noção. Minha recomendação como profissional é que você não mexa, precisa de um conhecimento técnico e toda uma estrutura, uma arquitetura para fazer isso. Você pode analisar quando você vai procurar algum tipo de overclock. Geralmente trata-se de um arrefecimento bom, trata-se de uma fonte boa, não só em potência, mas em qualidade, ripple e tudo. Você pode muito bem extrair mais desempenho com esse método da tua placa de vídeo, ao mesmo ponto que tu pode danificar ela, de forma passiva de conserto ou não. Tu pode perder até a tua garantia se tu fizer alguma coisa que você não está sabendo. A principal função que a gente indica esse painel da MSI é justamente monitoramento. É um pouco importante. Não precisa deixar todas as métricas do lado, mas o legal seria pelo menos o uso e a temperatura. Pode botar no cantinho ali do monitor e você acompanhar a temperatura da placa de vídeo, vai saber se ela vai estar configurada certinha, se tu configurar um jogo, se tá para equilibrar melhor a tua configuração, para usar toda a placa de vídeo, usar o limite do teu processador para ter mais desempenho. E acompanhar se está esquentando para ver se precisa fazer uma manutenção, trocar uma pasta térmica, alguma coisa assim, ou um upgrade até na parte do arrefecimento, como aconteceu com esse próprio computador aqui. Esse computador aqui foi montado com i3 10ª geração, não era para esquentar, estava esquentando o processador. A gente anotou num simples teste com monitoramento do MSI, fizemos uma alteraçãozinha nele, baixamos 20 graus e agora ele está bom. É um detalhe, muitas vezes um detalhe que pode salvar o teu equipamento. Beleza, galera? Fica a dica aí.